ao chegar desafiou-me a exigir uma resposta de sim ou não. É fácil dizer sim, é fácil dizer não, mas dói depois do sim e dói depois do não. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. Boa noite, que alegria! Estamos começando mais um programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. Quero acolher você que nos acompanha, seja pelas parabólicas, seja pelos canais abertos, e aqui eu quero lembrar das últimas cidades: Juiz de Fora, nos acompanhando pelo canal 15, Barretos, nos acompanhando pelo canal 16, também Chapecó, Santa Catarina. Sejam todos bem-vindos. Esse é o momento de você pegar a Bíblia, a Sagrada Escritura, caderno e caneta, para juntos mergulharmos no conhecimento da Palavra de Deus. E é com essa motivação que eu passo agora para o Dom José Antônio Peruso. Boa noite, William. Boa noite. Muito boa noite, Vinícius, Felipe, Jean. Estamos sem a nossa Joelma outra vez? Ela se casou? Ótimo. Mas tomara que seja bela a sua experiência de vida familiar. Ei, telespectador, aqui estamos só nós homens. É bem verdade que para mim é mais difícil sorrir. Só com eles a inspiração diminui. Mas vamos deixar que a nossa irmã, grande menina, viva seus dias de convívio, de família, de matrimônio. Daqui uns dias estará aqui conosco. Quero saudar a Tere também, lá está ela, na tela menor, traduzindo para a linguagem de Libras, uma vez que aqueles queridos irmãos com deficiência auditiva têm tanto carinho pela palavra. É impressionante, alguns com quem me encontrei, com que gratidão falaram da beleza da palavra, porque conseguem compreendê-la de uma maneira mais facilitada. William, você está pronto? Sim. Então eu gostaria, telespectador amigo, você que participa regularmente, aliás, muito obrigado. Passaram-me uns números dos espectadores, dos que participam. Eu não imaginava que íamos tão longe. Claro, com uma equipe tão competente e um tema como este, a palavra, é grande o número dos que querem sentir Deus próximo. Vamos lá, por favor, olhe aqui. William, você já pode dizer para o telespectador qual é o texto que nós vamos estudar hoje? Por favor, aí está. Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 52 a 63. E aqui, embora não tenha o tema Eucaristia nesses versículos, não tem no Evangelho de João todo, mas aqui, palavras de Jesus sobre a Eucaristia. Estamos tocando no que é centro, no que é núcleo da nossa fé católica. São textos delicados, até difíceis, é preciso que os leiamos e estudemos com vagar, com cuidado, para tentar compreender o evangelista. E se o compreendermos, também teremos uma perspectiva muito bonita para a Eucaristia, este dom, esta riqueza, esta tipicidade católica, essa verdade que faz parte do núcleo da fé que professamos e que a palavra de Deus a fundamenta.
William, então, se você está pronto, queira, telespectador, tenha em mão sua Bíblia. Queira acompanhar com ele. A tradução talvez seja diversa, mas mantemo-nos nos mesmos trilhos a despeito de variações de tradução. Por favor, William, queira ler. Os judeus discutiam entre si, dizendo: como esse homem pode dar-nos a sua carne a comer? Então Jesus lhe respondeu: em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Ele não é como que os pais comeram e pereceram. Quem come este pão viverá eternamente. Assim falou ele, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Muitos de seus discípulos, ouvindo-o, disseram: essa palavra é dura, quem pode escutá-la? Compreendendo que seus discípulos murmuravam por causa disso, Jesus lhe disse: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subir aonde estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que vos disse são Espírito e vida. Então, meu irmão, minha irmã, aqui não temos muita gente que chega, que sai, que entra, que se aproxima, que parte. É bem mais fácil construir o cenário e explicar o pensamento que o evangelista, a mensagem que ele queria transmitir quando há mais personagens. Aqui é Jesus a explicar, a falar, até para quem se lhe apresentava em tons de adversários. Mas vamos, como sempre, vejamos aqui a tela que segue, a primeira. É preciso contextualizar. Olhe, telespectador, o nosso leitor William começou. Os judeus discutiam entre si, dizendo: como pode este homem... E assim segue. Sem contextualizar, é como se tomássemos um objeto no ar, sem qualquer ambiente, e quiséssemos explicá-lo. A mesma coisa com o texto, se não observarmos o seu contexto. E como estamos ainda no capítulo 6 de João, o contexto para o capítulo 6 é o mesmo. Então, aqui vamos recordar o que já vimos nos últimos encontros, com algumas especificidades, claro, mas eu gostaria que observasse comigo, se nos capítulos 2, de 1 a 4, 54, já foram explicados. 2, 1, começa as bodas de Caná. Você recorda? 4:54 conclui o caminho daquele homem, funcionário real, cujo filho estava doente, e o homem acreditou, creu na palavra de Jesus e se pôs em caminho. E encontrou o filho recuperado. E aí muitos creram. Em Caná os discípulos creram, o homem e todos os da sua casa creram. Mas a partir de 5:1, a partir do capítulo 5, começam as objeções e as adversidades, e os adversários começam a se pronunciar. Nós podemos, por exemplo, só estou aqui a recordar, a partir de 5:1 começa, mas William, você pode ir ao capítulo 5:18,
Já vimos isso da outra vez, mas é preciso que recordemos para contextualizar nosso texto de hoje. Força, meninão! Então os judeus, com mais empenho, procuravam matá-lo. E daí, olha aí, o assunto, a adversidade não foi apenas uma discordância. 6:41, por favor. Já estamos no capítulo 6, telespectador, que é o nosso texto de hoje também. Já estamos nos aproximando, ainda falando de adversidades. O que tem lá em 6:41? Os judeus murmuravam então contra ele porque dissera: eu sou o pão descido do céu. E aqui no versículo 60, você acabou de ler, mas vale lembrar outra vez. Muitos de seus discípulos, ouvindo-o, disseram: essa palavra é dura, quem pode escutá-la? Ou seja, até os discípulos começam a interpor inquietações, óbices, dificuldades. É num quadro assim, num contexto de adversidades. Até então, seguir Jesus fora muito bem, mas começam a surgir impedimentos originados das palavras de Jesus, que está a apresentar um modo como Deus se fizera e se revelara, fazendo-se pequeno e pedindo que se acolha a revelação de Deus na pequenez do cotidiano humano. Lembra, William? A palavra de Deus se fez carne e estabeleceu sua tenda entre nós. Recorda? Telespectador, recorda? Agora estamos explicando. E Jesus está em debate com os seus. Exatamente partindo daquela premissa lá no início. A palavra de Deus se fizera carne. Ainda contextualizando, a outra tela vai nos ajudar mais um pouco. Agora estamos no capítulo 6. Estamos sempre. E o capítulo 6, por várias vezes, as palavras de Jesus são interrompidas por questionamentos. Telespectador, sua Bíblia em mãos, capítulo 6. Venha comigo. O William nos toma pela mão e vai nos ajudar a ver aqui os vários questionamentos. Você pode, por favor, William, no capítulo 6, lembra? Multiplicação dos pães, recorda? E depois, e aí Jesus se põe a falar do pão e do pão da vida. Vamos ao capítulo 6, versículo 28. Disseram-lhe então: que faremos para trabalhar nas obras de Deus? 30. Versículo 30. Então lhe perguntaram: que sinal realizas para que vejamos e creiamos em ti? Que obras fazes? 34. Desculpe, eu me enganei. Estávamos no 30, 41, William. 41. Os judeus murmuravam então contra ele porque dissera: eu sou o pão descido do céu. Ou seja, telespectador, é o discurso de Jesus que vez por outra é interrompido por questões, por dúvidas ou por murmúrios. Sempre murmurações, sempre no capítulo 6. Vamos observar 52 agora, William. Os judeus discutiam entre si, dizendo: como esse homem pode dar-nos a sua carne a comer? Versículo 60, sempre no capítulo 6. Muitos de seus discípulos, ouvindo-o, disseram: esta palavra é dura. Ou seja, telespectador, observe, várias vezes, sempre no capítulo 6, alguém ou alguns interrompem porque ou não entendem, ou duvidam, ou questionam, ou se decepcionam. É um diálogo entre o modo de Deus se apresentar em Jesus Cristo e a surpresa, às vezes desapontamento, por parte daqueles que gostariam de ver a revelação desdobrada sempre
por fatos prodigiosos, miraculosos, grandes realizações. A outra tela ainda vai nos ajudar a outra contextualização. E agora é o nosso texto. Agora estamos aqui nos nossos versículos. Capítulo 6, versículos. Capítulo 6, versículos 52 até 61. Eu pus 63. O que temos aqui? O William acabou de ler. Se você recorda, pode recomeçar, William, só para que o telespectador recorde. Os judeus discutiam entre si, dizendo: como esse homem pode dar-nos a sua carne a comer? Então Jesus lhe respondeu: em verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Comer o pão, comer a carne, beber o sangue. É uma linguagem metafórica, claro, mas está a indicar um tema predileto para o evangelista. Ele não apresenta a Santa Ceia como os outros evangelistas sinóticos, mas a temática da Eucaristia, após a multiplicação dos pães, é muito bem explicitada pelo evangelista. E William, antes do versículo 52, por contextualização, é isso que buscamos. Leia o versículo os versículos 49 até 51, por favor. Os vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este pão é o que desce do céu, para que não pereça quem dele comer. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne para que tenha vida no mundo. E aí os interlocutores, os judeus, contestaram. Mas eu gostaria, telespectador, observe a contraposição. Os vossos pais no deserto comeram o maná. Um fato prodigioso, histórico. No passado, os vossos pais, circunscrito ao povo de Israel, agora não é apenas para o povo de Israel, para quem comer deste pão. E não é apenas um dom para um caminho histórico, foi o maná. Agora é para a vida. E daí eu sou o pão da vida. Se você lembra bem, telespectador amigo, lá no capítulo 4, Jesus falava no diálogo com a samaritana: eu sou a água viva. Agora eu sou o pão vivo. Outra imagem, sempre para contrapor entre o que havia na religiosidade tradicional do Antigo Testamento e a grande novidade que é a presença de Jesus, o Verbo, palavra de Deus que se fez carne. Agora não é mais para eventos históricos a presença e a graça de Deus. Agora é o próprio Deus que vem participar dos passos humanos na história humana. Tudo isso para contextualizar a temática da Eucaristia. Então agora nós podemos, William, começar a ler os versículos um por um e buscar a explicação. Pode, por favor, William, ler novamente? Os judeus discutiam entre si, dizendo: como esse homem pode dar-nos a sua carne a comer? No 51, eu sou o pão da vida. E o pão é a minha carne, não é isso? Isso. Pode reler, William? Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come desse pão viverá para sempre. A minha carne está no versículo 58, não é? Isso. Este é o pão que desce do céu. Ele não é como que os pais comeram e pereceram. Quem come este pão viverá eternamente. Querido telespectador, telespectadora,
os judeus discutiam entre si, dizendo: como pode este homem dar-nos a sua carne a comer? Claro, é muito estranho. Primeiro, como pode, eles murmuravam, não é? Aqui está escrito, como está aí no versículo 52, murmuravam. Discutiam. Nossa, é uma palavra muito mais forte no quarto evangelho do que murmurar. Murmuravam está no 60, versículo 60. Então, lá no 60, ótimo. Discutir chegavam a um grau de debate tal que estavam prestes a partir para a agressão. Tamanha era a atenção suscitada pelas palavras de Jesus. Eles discutiam entre si, quase que dá para pôr, brigavam entre si. Como pode este homem dar-nos a sua carne a comer? Comer a carne, estranho. É metáfora para a Eucaristia, claro, é verdade. Mas é preciso que notemos, não se trata aqui de canibalismo religioso. Havia também isso. Na antiguidade grega, havia dessas experiências. Mas o que quer com este carne a comer? E observemos, não se trata de um ato físico de ingerir a carne de Jesus. Não é nesta forma materializada. Não é isso que o evangelista pretende que o leitor compreenda. Comer é levar para a interioridade carne, vida. Observe, telespectador. Beber não é uma mera ingestão. Isto é para nosso mundo ocidental. O que é o beber? Água. Mas comer a carne, beber o sangue, é levar para dentro de mim a vida, a história, a corporeidade, a existência de Jesus. O gesto é material. O significado é para a interioridade, para uma realidade que vai além dos limites da matéria. Comer minha carne, beber meu sangue, está abrindo o caminho e a discussão para a reflexão, trazer, aceitar na minha interioridade mais profunda a vida, a existência histórica de Jesus. Começou a ficar abstrato, né? Começou a ficar mais complicado. Então a gente faz um intervalo, depois continuamos. Antes de nós irmos para o intervalo, eu quero agradecer a você que é associado, fiel da obra Evangelizar. É graças à sua ajuda, é graças à sua contribuição todos os meses que nós podemos manter todo o sistema da rede Evangelizar de comunicação. Mas se por acaso você quer se tornar um associado e você tem dificuldade em ligar no número fixo, eu vou agora passar para você um WhatsApp para você se associar. Veja, esse número não é para fazer pedido de oração. Você vai passar uma mensagem nesse WhatsApp e simplesmente escrever assim: quero me associar. 0 código operadora 41 8800 6060. Está aparecendo aí 041 8800 6060. Vamos para um breve intervalo, voltamos já. Teu corpo santo a me tocar, com teu poder a me curar, toda minha vida transformar. Teu corpo santo transformar.
caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Já estamos de volta e quero ler aqui algumas mensagens que estão chegando, Dom Peruso. Temos aqui a Simone, do Rio de Janeiro, está nos acompanhando com a família. Tem aqui uma mensagem, olha só, da Luísa Matos, de Barretos, São Paulo. Lembrando que Barretos é uma cidade que entrou no ar há pouco tempo pelo canal aí 16. Então, Barretos, São Paulo, nos acompanhando. Temos aqui também o Guilherme nos acompanhando de Serra Branca, Paraíba. A Patrícia de Fortaleza, Ceará, pelo canal 27. Temos aqui a Cecília também nos acompanhando de Novo Oriente, Ceará, com detalhe, pelo aplicativo da Obra Evangelizar, ou seja, pelo celular, assistindo agora. Como é o nome dela? Cecília Alves. Cecília, um grande abraço. Mas também a Simone, lá do Rio, também de Barretos. Isso. E não demora muito, vamos transmitir também para Cascavel, no Paraná. Cascavel, minha estado do Paraná. cidade, nasci, cresci lá, tenho saudades. Não é a antessala do paraíso, mas o paraíso está por perto. Vamos lá, meu irmão, minha irmã, eu gostaria que retornássemos a atenção para o que temos aqui. Como este homem pode dar-nos a sua carne a comer? Não esqueça, o evangelista escreveu lá pelos anos 100 depois de Cristo. Já havia toda uma teologia amadurecida, também dificuldades, também contestações, também contrastes, também perseguições contra os cristãos, os seguidores de Jesus. E ele escreveu, o evangelista, pensando naqueles discípulos de Jesus do tempo do evangelista, do tempo do escrito. Comer a carne, beber o sangue, tem um sentido metafórico, simbólico. Jesus já se passara, já estivera entre nós, entre a humanidade, morrera, ressuscitara, lá pelos anos 37, são mais de 60 anos. A Eucaristia, a liturgia de então, era a maneira por excelência de manter viva, não apenas a memória, mas a verdade, e deixar-se mover, inspirar e sustentar por aquilo que fora o grande dom do Senhor, sua palavra e sua vida. O evangelista pensa no leitor do seu tempo, não apenas quer descrever o que acontecera 60 anos antes. Ele pretende que o seu leitor creia como creram aqueles que estiveram com o Senhor décadas antes. Não esqueça disso, William. E então agora, então nós podemos dar um passo e ir ao versículo 53. Então Jesus lhe respondeu. Ou seja, como pode este homem nos dar a sua carne como comida? E então Jesus lhe respondeu, sim. Em verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Se você lembra bem, William, o Jean estava aqui, eu lembro também, ele está aí quietinho, mas é bom que observe. Eu já expliquei, em verdade vos digo, quando aparece uma introdução destas, é porque é solene, é de importância capital o que será dito logo a seguir. E o que é que foi dito aqui, logo a seguir? Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida entre vós. Se não.
A forma como o evangelista escreveu essa expressão aqui, muito simples. Mas na língua grega na qual ele escreveu, esta é uma exigência incondicional. Se não houver isto aqui, não experimentarão a vida. É condição sem a qual não se pode experimentar a vida. De que vida se fala? Ainda não está, ou melhor, João aqui não está pensando em vida biológica, nem vida histórica. É aqui sinônimo, símbolo, indicação da salvação. Dá para até, não está escrito, mas para que compreendamos, se não comerdes a carne, não beberdes o sangue do Filho do Homem, não tereis a salvação. Salvação. O que significa salvação? Ser salvo. Estar em comunhão definitiva com Deus. Para a comunhão definitiva com Deus, para que ela se realize e aconteça na vida de alguém, é preciso chegar a este grau. Comer a carne, beber o sangue, sentido simbólico, levar para a interioridade mais profunda de mim a vida de Jesus. Observemos um pouco mais. Carne e sangue. Nas tradições do Antigo Testamento, é para falar da corporeidade. Mas na antropologia bíblica, o corpo não é corpo, uma verdade, e o espírito uma outra separada. Unida, mas distinta. O homem inteiro é carne e é espírito, é corpo e é espírito. Agora voltemos a, se não comerdes a carne, não beberdes o sangue, tem um outro elemento aqui que vale a pena explicar, William. Carne, comer, sangue, beber. Carne e sangue separados significa morte. Então, o discípulo de Jesus, que o segue, é chamado a integrar na sua própria interioridade a morte e a ressurreição de Jesus. A comunhão que eu recebo na Eucaristia, na celebração, quando eu vou à missa, não é apenas um rito, pão consagrado, que eu ingiro e pronto. Significa bem mais do que isso. Eu integro na minha existência o caminho de Jesus que morreu e que ressuscitou. Integro na minha interioridade mais profunda o caminho a que sigo e participo com ele da vitória que Deus nos lega. Cada vez que comungamos, Felipe, Vinícius, cada vez que comungamos, não é uma ritualidade que se cumpre, mas é uma opção de vida que se faz. É como se eu dissesse de novo, eu quero integrar na minha existência, nos passos da minha vida, os caminhos, a palavra, a verdade, a pessoa de Jesus, Jesus Cristo, que morreu, que ressuscitou, morreu porque amou, ressuscitou para levar consigo aqueles que querem segui-lo. É levar para a própria interioridade a história do próprio Jesus. É este o sentido, filhão, de comer a carne, beber o sangue. É este o modo de João. Linguagem, de novo, é assim o Evangelho de João. Apontar, integrar na existência, na própria existência do discípulo, os passos que foram os da vida de Jesus.
É este o modo de acolher a sua pessoa. Carne e sangue falam da pessoa, não de materialidades biológicas. Olha o que João, telespectador, William, Jean, não é uma teorização teológica abstrata, é a linguagem rica de símbolos para indicar o grau de radicalidade e profundidade até onde chega a Eucaristia. Alcança aquelas realidades mais profundas da pessoa de Jesus Cristo que integramos na nossa existência. Vamos dar mais um passo? Daí o versículo seguinte. William, você está aí muito apagado. E o charmoso da TV Evangelizar, vamos pôr o homem em evidência. Leia, por favor, meninão, vai lá. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Opa, parece que repetiu. Esse é o versículo 54, não é? Sim. E então agora, ei, telespectador, vamos ouvir. Você leia o 53, o 54, e telespectador, ouça-o, acompanhe. Agora, deixe a página bíblica, acompanhe. Vamos ouvir o William. Nós vamos tentar observar se há muitas diferenças entre o versículo 53 e o 54. Então Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Isto. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, 54, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O que há de diferente? João faz assim. Ele fala num versículo, usa uma expressão, como neste caso, no 53, carne e sangue. Já tem no 53. No 54 ele repete: quem come a minha carne e bebe o meu sangue. Mas agora dá um outro passo. Vamos observar. No 53 tem a vida. Agora tem a vida eterna. É bem mais do que apenas vida. Tem a vida do eterno, que é Deus. É este o sentido da expressão vida eterna. É ter a vida do eterno. Novamente, carne e sangue tem a vida do eterno. Não havia no 53. Agora tem, 54. E eu o ressuscitarei no último dia. Olha o complemento. Antes tem a vida, agora tem a ressurreição. A carne e o sangue, quem a come, não apenas tem a vida, e era em linguagem negativa, no versículo anterior, 53, se não comerdes, não tereis a vida. Agora é positiva, quem come a carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna. A linguagem é mais acentuada e mais enfática, e um pouco mais, e eu o ressuscitarei no último dia. Ah, estava esquecendo. Lá no versículo 53, William, você fique atento que eu vou agora explicar. Lá no versículo 53 falava da carne do Filho do Homem, na terceira pessoa. Leia o 53, William, de novo, por favor.
em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. O Filho do Homem, não tereis a vida. Agora não é em terceira pessoa. Está aqui o 53, pode voltar agora ao 54, muito obrigado. Agora não é a carne do Filho do Homem, é a minha carne, é o meu sangue. É ainda mais imediato e mais direto. Novamente, carne e sangue estão separados. Quem integra na sua própria vida o modo de Jesus viver e de morrer. Jesus morreu para amar e perdoar. Lucas nos ajuda. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quero lembrar, telespectador, podem até assassinar o Filho de Deus, mas não podem impedir que o Filho de Deus perdoe até naquela hora. É muito amor. Aquela morte não é uma derrota. É a vitória de quem, nem mesmo diante da morte, deixou de perdoar e de amar. Agora voltemos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, quem sabe viver a inteireza da vida e até da morte, este leva em si comer a carne, beber o sangue. Quem integra na sua existência a existência de Jesus, integra em si a vida do eterno, e nem a morte é poderosa o bastante para um amor tão grande. Isto é, minha vida, minha existência, minha corporeidade é cheia de limites, mas se integrar na minha existência, na minha vida, a pessoa, não apenas as ideias, mas também as ideias, pensamento, a vida e a pessoa de Jesus Cristo, por mais que eu seja frágil, eu sou feito capaz de vencer a morte, não porque sou forte, mas porque integro na minha existência a força do ressuscitado. É este o sentido teológico daquilo que você faz cada vez que comunga, William. Só que daí não é um mero rito, lá na igreja, corpo de Cristo, amém. Levo à boca e ingiro, e pronto. Não é uma força mágica, mas eu, com isso, estou a dizer, neste gesto da liturgia, que eu empenho a minha vida a viver como Ele e integrar na minha existência a vida dEle. É isto que João está a enfatizar para os seus leitores lá do ano 100, que não viram Jesus Cristo, não viram Jesus, não o conheceram. Tem a história que lhe apresentam o testemunho dos que o conheceram. Aí é a força da palavra. Os primeiros cristãos creram na palavra dos que conheceram Jesus. Nós cremos nas palavras que escreveram os que conheceram Jesus. Nós podemos ainda observar um último elemento. Já mencionei que esta vida não está entregue à fatalidade da morte. A maior certeza que eu tenho da minha vida é que um dia ela vai se acabar. Não é, telespectador? E aqui, a maior das certezas que quem crê pode levar consigo é que a vida não se acaba para quem quer seguir Jesus. Há uma certeza ainda maior do que a própria morte. É isso que o evangelista enfatiza. Parece até que estou repetindo, é que estamos aqui numa das linhas, em alguns dos versículos mais difíceis do Evangelho de João.
Todavia, se passássemos ao largo, se não os abordássemos, seria deixar de lado alguns versículos que fazem parte do núcleo da fé que professamos. Não podíamos deixar de lado. E se insisto e se estou a repetir, é porque eu gostaria que superássemos, inclusive, uma tentação de interpretar apenas uma interpretação mágica da Eucaristia. Eu vou para a missa, cumpro os ritos, retorno para minha casa, aí a vida já é outra, até o próximo domingo, a próxima oportunidade, outra comunhão, como se isso não devesse interferir nas minhas escolhas e nos meus comportamentos. Quem aceita levar para dentro de si o corpo de Cristo, está aceitando a levar para dentro de si o destino de Jesus, os valores de Jesus Cristo, as opções de Jesus Cristo. Se eu comungo com os meus irmãos dentro da igreja e os excomungo fora da igreja, eu não estou integrando na minha existência o modo, e na minha vida, o modo como Jesus viveu. Se eu não perdoo, se dentro da igreja faço orações de perdão e comungo, mas depois excluo-me do compromisso de perdoar, se dentro da igreja eu saúdo, dou a saudação de paz na missa, e oro, rezo com meu irmão o Pai Nosso, mas não me comprometo à fraternidade, e fora da igreja minhas escolhas negam esta verdade, é como o abraço que não comunica nenhum afeto. O rito acontece, a comunhão não se realiza. É por isso que eu estou insistindo, comer a carne, beber o sangue, é levar para dentro de mim, e para fora da igreja inclusive, aquelas escolhas que o Senhor fez. É por isso que estou a insistir. Podemos dar mais um passo, e aí o versículo seguinte vai nos ajudar na continuidade. Você pode ler, William? Pois minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Telespectador amigo, ouça outra vez. O William vai ler os 54 e os 55 juntos, para que percebamos a conexão entre um e outro versículo. Queira fazer, por favor, William. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E daí, este 55? Pois minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Pois, esta partícula aqui tem um sentido explicativo. Por quê? E tudo o que segue no 55 ajuda a explicar os 54. Mas tem intervalo? O pessoal aí atrás da câmera está fazendo uma fisionomia sorumbática. Sabe o que é isso? Cara feia. Melhor não atrasar o intervalo. Por favor, rápido, intervalo. Olha, as pessoas estão pedindo para repetir o número do WhatsApp. Lembrando, esse número do WhatsApp não é para fazer pedido de oração. É você que tem dificuldade de ligar para se tornar um associado. Então é 0, código da operadora 41 8800 6060. Vamos para o intervalo, voltamos já. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento.
Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Conhecendo a Palavra. Lembrando que você pode rever todos os programas no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Evangelizar Oficial. Mas vamos agora às saudações. Eu estou aqui com a Priscila, nos acompanhando de Bezerros, interior de Pernambuco. Maria Sandra de Piauí. Albertina nos acompanhando de Salvador, na Bahia. O Adriano nos acompanhando de Curitiba. E temos também aqui a Valdirene nos acompanhando de Terra Roxa. Que Deus abençoe vocês. Terra Roxa aqui no estado do Paraná. Ei, Curitiba. Segundo o levantamento do Ibope, William, você tem que fazer um belo papel. Só em Curitiba há 174 mil pessoas que acompanham este programa Conhecendo a Palavra. Então, capriche no perfume, William. Deixa eu lembrar o WhatsApp. Vou falar, o William falou 1, 2, 3 vezes, mas esquecem, então vem, agora falo eu. 8840, operadora. O prefixo aqui em Curitiba é 41. 8800-6060. Até eu aqui estou fazendo publicidade agora, William. Eu quero ver se uma parte do cachê fica para Sua Excelência, não é? Mas vejamos, voltemos. Minha carne é verdadeiramente comida, meu sangue é verdadeiramente bebida. Eu expliquei há pouco, comer a carne, levar para a interioridade mais profunda do meu próprio eu, a história, as escolhas, os valores e a pessoa de Jesus Cristo. E o destino de Jesus, tornar-me parecido com Ele. Beber o sangue, o mesmo. Por isso, William, eu posso receber a comunhão na boca ou na mão, com toda a devoção, mas se não integrar na minha existência, será apenas um rito. Não é isto que conta para maior ou menor fidelidade. Aliás, nós pecamos mais com a língua do que com as mãos. E na língua o corpo de Cristo pode tocar, pode na mão também. É direito de cada cristão receber a comunhão conforme preferir. Mas um ou outro modo por si só não aponta mais ou menos seguimento. Então, não discutamos sobre isso, é muito menos relevante. Porém, integrar na própria existência e na vida, e nos passos, e nas escolhas, e na própria liberdade, aquela verdade e a pessoa de Jesus Cristo, como se apresentou na história e não fora dela, isso é condição para que a Eucaristia tenha em mim força de salvação. Mas leia aqui, William, faça o favor, leia novamente o que temos aqui no versículo 55. Pois minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Pois minha carne. O versículo 55 está a explicar o 54. Quem come, quem bebe, terá a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Por quê? Porque minha carne é verdadeiramente. Esse adjetivo repetido, verdadeiramente, alude ao quê? Não é apenas para se referir à autenticidade ou à origem histórica. Verdadeiro e verdadeiramente alude, digamos assim, à origem divina. É verdadeiramente comida, porque a origem desta comida, minha carne, vem de Deus. Porque a origem desta bebida, meu sangue, vem de Deus.
Quem come a minha carne e bebe meu sangue está a integrar na própria existência a vida que procede, que vem, que se origina em Deus. Sim, João já testemunhara, João Batista, que Jesus é o Filho de Deus. Então integra na própria existência, na própria vida, na própria história pessoal, a vida e a história daquele que vem de Deus e que é dom de Deus. O Verbo de Deus se fez carne e não apenas estabeleceu sua tenda entre nós, se fez alimento para nós. É isso que estamos a vislumbrar, a ler e a interpretar. É nesta direção que o evangelista desejou que os seus leitores compreendessem. E então, e aqui minha carne é comida, meu sangue é bebida. Se eu como, agora falo de biologia, se este corpo se alimenta, ele vive. Se este organismo bebe, ele sobrevive, ele vive. Agora, comparativamente, ou usando este exemplo evocativo, se esta capacidade de amar, de perdoar, de escolher a verdade, de viver a liberdade, de irradiar a paz, de ilustrar e retratar o amor de Deus, isto para que seja capaz de tanta grandeza, é preciso viver e se deixar sustentar pelo alimento que procede de Deus, porque são estes os traços que nos aproximam de Deus e nos testemunham nossa semelhança e avizinhamento e proximidade com Deus. Este corpo precisa de vitaminas, alimento. Esta capacidade de amar que vive neste corpo precisa de Deus para poder multiplicar este amor. Vamos mais um pouco. Às vezes eu faço umas comparações muito ordinárias talvez, mas a intenção, por imagens, tentar ajudar a qualquer leitor de qualquer parte e qualquer telespectador de qualquer parte. Nem sempre teve chances de estudar filosofia e teologia. E não é muita teologia que salva alguém, é a amizade com Jesus Cristo. Por isso busco estes exemplos, é só por isso. Vamos agora ao versículo 56 então. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Vamos voltar aos 54. Telespectador, você acompanha comigo. William, eu sei que você é um sujeito, um grande comunicador, mas agora a atenção aqui é para mim. Por favor, vamos ao 54. Queira retornar. Eu vou explicar alguns passos que o evangelista usa para redigir. Você queira me acompanhar, telespectador, telespectadora. Primeiro queira ler aqui. Venha comigo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Passo seguinte, 55 agora. Acompanhe comigo. Lá na tela, antes eu dei um novo passo. Pois minha carne é comida, meu sangue, o que estava no 54, reapareceu no 55 com um outro elemento, com mais elementos complementares, não um outro. Minha carne é verdadeiramente comida, meu sangue é verdadeiramente bebida. Agora vamos ao 56. Novamente a minha carne, lá do 54, que recebeu complementações no 55, que continua agora com uma nova complementação no 56. Não é que João seja repetitivo. Um versículo dá um passo,
retoma expressões do anterior, reafirma no novo, dá um novo passo, retoma os dois anteriores, reafirma-os para um novo passo. É um processo de maturação pedagógica. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, nada de novo. Qual é o novo aqui? Permanece em mim e eu nele. Permanecer. Este verbo para a teologia de João é muito, muito relevante, é muito importante. É a primeira vez que aparece no Evangelho aqui de João. Permanecer. Mas depois, em vários outros momentos, veremos daqui a pouco, continuará. Permanecer tem... Qual é o sentido? Não é um modo, lugar, permanecer. Tem um sentido de relação que dura. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, cultiva relações duradouras com Jesus. É este o sentido de permanecer. Relações duradouras que atravessam o tempo e aprofundam-se na história. A João é muito caro uma espécie de chamada imanência recíproca. Olha que palavra, que imanência recíproca, que expressão em teologia joanina. Mas vamos lá. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Imanência recíproca. Um e outro como que se integram de maneira indivisível. Esta linguagem humana, insuficiente para expressar o mistério de Deus em nós, mas mantém-se entrelaçados. O Senhor Jesus no discípulo, o discípulo no Senhor Jesus. E uma unidade que atravessa as tensões e se mantém até na hora da morte, que poderia separar, não separa, porque o Senhor Jesus já venceu a morte inclusive. Já venceu o mal, não existe nenhum mal, nenhuma maldade, nenhuma potência capaz de separar de Jesus Cristo, desde que o discípulo acolhe a presença e a pessoa de Jesus, e então ele, discípulo, ainda que frágil, é sustentado pela presença viva daquele que permanece nele, que é o próprio Senhor. É interessante esta linguagem típica de João. O verbo permanecer, importante, mas esta assim chamada imanência recíproca. O Pai está em mim, eu estou no Pai. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Vários usos, nós vamos até visitar alguns destes usos, por favor, desta imanência recíproca. Vamos a João 14, 20. Vamos lá, William. No capítulo 6, esta reciprocidade, Jesus no discípulo, Jesus que vive no discípulo, o discípulo que vive em Jesus, esta reciprocidade é afirmada ou é sustentada pela Eucaristia. Em 14:20, pode ler lá 14:20, William? Neste dia compreendereis que estou em meu Pai e vós em mim, e eu em vós. Ou seja, lá Jesus tinha lavado os pés dos discípulos. Deixar-se lavar os pés e aceitar que Jesus lave os pés
é aceitar que ele esteja no discípulo e o discípulo esteja com ele. Vamos ver, por exemplo, o capítulo 15, versículo 4 a 7, a videira e os ramos. Vamos observar lá também. Permanecei em mim como eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanece na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Permanecer, relações duradouras. Não é um modo de estar, permanecer. Isso é na língua portuguesa. No verbo, na língua grega, meno é o verbo usado, meno, por João, que quer dizer manter relações duradouras e profundas. É o ramo e a videira. O que seria de uma videira sem ramos? Mas o ramo sem a videira não produz nada. E o fruto que ele produz, o ramo, é da vida que recebe da videira. Aí está ligada ao amor. Ou melhor, neste caso está ligada à fé. Permanecer a videira nos ramos. Desculpe, os ramos na videira. E aí vão produzir frutos os ramos. Esta reciprocidade entre videira e ramos, aqui está ligada à fé. 17, 21, 23 é a oração sacerdotal de Jesus. De novo, está sempre este vínculo, permanecer e nesse âmbito de reciprocidade. Isto é, o discípulo pode viver com Jesus, elevar em si a vida de Jesus na medida em que, recebendo o pão, recebendo o corpo, recebendo o sangue, deixa-se impregnar da vida dele. Também lá no capítulo 17, essa reciprocidade existe. Desta vez, o Senhor que intercede pelos seus discípulos. Queira ler, por favor, 17, 21 a 23. A fim de que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhe deis a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade, e para que o mundo reconheça que tu me enviastes e o amaste como amastes a mim. Parece um jogo de linguagem, uma espécie de palavras cultivadas por algum motivo de estilo ou elegância redacional. Eu neles, eles em mim, eu em ti, tu em mim, nós neles. Ou então, eu permanece em mim, eu permaneço nele. Não é por mera razão estilística, é para destacar o grau de intimidade entre o Senhor que se entrega, oferece sua carne, seu sangue, sua vida, e aquele que o recebe, seu sangue, que recebe no sangue, na carne, cuja celebração, cujo dom, assim nós católicos cremos, se expressa de maneira sublime na Eucaristia que celebramos. Sigamos, o nosso tempo segue veloz, impressionante como explicar a palavra de Deus, o tempo parece que recebe um novo ritmo, se acelera, precisaríamos que fosse mais lento o movimento do sol. Você não é capaz de frear um pouco o movimento do sol, William? Não. Então vamos ter que aceitar o tempo que temos. Versículo 57, telespectador, leia com o William, vai lá, William. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Aqui parece que há uma equivalência. O Pai, pode ler outra vez, por favor, William? Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai. Um instante, telespectador, queira acompanhar. O Pai que vive me enviou e eu vivo pela força do Pai. Tudo o que Jesus faz
é sustentado pelo Pai que vive nele. Por isso, para Jesus, seja feita a vossa vontade, Pai. Não tem em João, temos em Lucas e em Mateus. Mas João pode nos ajudar a compreender. É o Pai, é Deus que vive em Jesus. Também aquele que de mim se alimenta, viverá pela força do próprio Senhor, que se entrega. Isto é, William, se você faz o bem a alguém, foi o William. Mas se o William é um homem de fé e recebe a Eucaristia, o bem que ele faz é transfigurado pela presença do Cristo vivo. Não é apenas um ato humano, um gesto nobre de uma pessoa humana. É o humano daquela pessoa que está profundamente impregnada da vida de Jesus Cristo. É algo assim que o evangelista pretende que o seu leitor perceba. Ele gostaria que o seu discípulo vivesse da vida de Jesus Cristo. O fenômeno histórico, a realidade histórica é humana. A realidade teológica é o humano transfigurado pela presença de Jesus. Então vamos lá, o 58. Pode ler, temos que ir, nosso tempo é limitado. Este é o pão que desceu do céu. Ele não é como que os pais comeram e pereceram. Quem come este pão viverá eternamente. Vou falar rapidamente e na próxima vez retomaremos, mas há 3 elementos importantes aqui. Ou seja, o movimento pão que desceu do céu, Deus que se fez humano e pequeno. Em teologia, chama aqui, olha, catábasis, rebaixamento, mas vai sem catábasis, vamos aqui, o pão que desceu do céu, um elemento. Outro, aqui neste versículo, outro elemento, uma diferença qualitativa entre o maná. Os pais comeram o maná, não experimentaram a vida do eterno. Quem come o pão que Jesus oferece, que é Ele mesmo, este vai conhecer a vida do eterno. E um outro elemento, a adesão a Jesus, quem desceu do céu, é salvadora. Quem come deste pão descido do céu, não vai perecer, porque o pão que Ele dá, que é Ele mesmo, assegura a vida do eterno. É dom de salvação. Não é apenas alimento como o maná, como hoje, para ter forças hoje. E o dia que acabar o maná, também acabou o caminho. Aqui não, nem a morte impede que a comunhão permaneça. Leia de novo esses capítulos, veja de novo pelo YouTube, no canal, na TV Evangelizar ou por outros meios. Leia daí João outra vez. É assunto, é tema para reflexão que nunca se esgota. Muito obrigado, querido telespectador, querida telespectadora. Muito obrigado, como Dom Peruso já disse aí, reveja todos os nossos programas no canal do YouTube, youtube.com/TV Evangelizar Oficial. Muito obrigado, evangelizar é preciso. O pão que alimenta e dá